Olá, minha querida, tudo bem? Eu sou Rafaela Marques. Hoje eu trabalho com consultoria de imagem e ajudo mulheres a transformar a sua imagem, né? Mas Deus me chamou também para ajudar mulheres a transformar a sua fé, a aumentar a sua fé, a acreditar, a vencer, a prosperar, a caminhar e para frente. E Deus me trouxe aqui na tua vida hoje para te trazer uma palavra. Presta atenção aqui no que diz em Atos 7:17. Atos 7:17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, né? Lá no passado, Deus trouxe aquela promessa de que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos que não poderiam ser contados, né? Então, Deus multiplicou o povo do Egito. Até que, no meio desse processo, surgiu um outro rei que não conhecia a José. Este, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Presta atenção, naquele tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado por 3 meses na casa do seu pai, né? Quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. Presta atenção aqui no mistério que Deus permitiu acontecer para desenrolar um milagre. Meu Deus, Rafaela, que loucura! Olha só, Deus fez uma promessa lá no passado para Abraão. Eu vou multiplicar o teu povo, eu vou abençoar o teu povo será meu e por aí vai, né? No meio desse processo, Deus permitiu que um rei fosse levantado. E esse rei, ele teve atitudes que normalmente, né, se a gente olhar assim a olho nu, não agradava a Deus. Maltratar pessoas, fazer com que pais, né, obrigassem a pais abandonarem seus filhos. Olha só o que diz o versículo 19. Este rei, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Então, um rei, gente, que ser humano, presta atenção, que ser humano é esse? Que ser humano é esse que trabalha a mente das pessoas para que os pais abandonem seus filhos? Quem é mãe sabe o amor que existe por um filho. Quem é pai sabe o amor que se existe por um filho. Então, que tipo de ser humano tem um poder de persuasão, de regra, de doutrina, de lei, para dizer que o pai tem que abandonar seu filho? E vários pais abandonaram seus filhos e até que morressem. Imagina um pai vendo o filho sendo abandonado. Imagina um pai deixando o seu filho. Provavelmente, né? Eu imagino aqui que alguns seguiram a lei, tem que abandonar mesmo, então vamos abandonar. Alguns choraram, alguns sofreram. Não sabemos ao certo o tamanho da dor que tantas mães sentiram ao largar os seus filhos, ao abandonar seus filhos, né? Para sobreviver. E muitas crianças assim morreram. Só que naquele mesmo tempo nasceu Moisés, que era muito lindo, era uma criança formosa, né? Formosa e bonita. E foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Imagino eu que tenha sido criado de forma escondida, né? Isso aqui é uma interpretação minha. Porque se a regra era abandonar os filhos, como é que Moisés conseguiu ficar escondido ainda, né? Só que também foi abandonado, né? A filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. Você acha que os filhos queriam sair das casas dos pais? Provavelmente eram bebês, não sabiam nem o que estava acontecendo e passaram por essa circunstância e por essa situação. Muito triste, né? O que nos leva a entender que muitas das vezes vão acontecer situações na nossa vida que você não sabe o que aconteceu, você não sabe o porquê aquilo aconteceu, você não merecia que aquilo acontecesse a você, mas ela aconteceu. Você pode ter sofrido um abuso, você pode ter sofrido um grande trauma durante a sua infância, durante um período onde você não tinha poder para tomar decisões na sua vida, né? Ou você pode ter passado por situações assim, mesmo adulta, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer situações que você olha e fala assim, olha,
eu não merecia ter passado por isso, eu não merecia esse abuso, eu não merecia esse tipo de situação, eu não merecia esse sofrimento, eu não merecia essa infância tão sofrida, eu não merecia um pai alcoólatra, eu não merecia uma mãe alcoólatra, eu não merecia uma mãe que toma atitudes erradas, eu não merecia uma vida tão sofrida, eu não merecia uma vida sem pai, sem mãe, eu não merecia ter sido criado sozinha, eu não merecia ter ficado em orfanato, eu não merecia ter crescido em outra família, eu não merecia ter sido dada, eu não merecia ter sido abandonada. Pode ter acontecido isso com você? Pode ter acontecido. Muitas vezes situações acontecem mesmo sem você merecer. E como é que você vai lidar com isso diante da vida? Você vai viver para baixo, cabisbaixa, eu sou coitada, eu não vou tentar seguir a vida, eu não vou caminhar, eu não vou adiante, a vida é isso mesmo, a vida é difícil mesmo, as situações são difíceis mesmo, a vida é uma tristeza mesmo, a vida não vai para frente mesmo. Eu sou rejeitada, eu sou abandonada, eu sou uma pessoa triste, é assim mesmo, tem que dar errado mesmo, porque a minha vida já não começou fácil. Ou você vai ser aquela pessoa que vai pegar a dor e transformar ela numa locomotiva, no carvão para colocar ali no processo e vai ser a gasolina para fazer o teu carro andar. A dificuldade, a dor, o trauma, a situação que você viveu vai ser o quê? Vai ser a terra que vai te enterrar no dia da tua sepultura, ou a sua dor e a sua tristeza vai ser a gasolina que vai levar o teu carro a continuar andando, a levar o teu carro a te levar para lugares maiores. Você pode escolher em qual lugar você quer ficar, né? Do jeito que aconteceram várias situações na vida dessas pessoas no passado e elas não tiveram escolha, também acontece na nossa. E aí, como é que você fica? Como é que você se posiciona? No que você vai acreditar? Como vai ser a tua postura? Como vai ser a tua vida daqui para frente? E agora? Aconteceu. O mal aconteceu, o problema aconteceu, a situação aconteceu, o trauma aconteceu, a dor aconteceu. E aí? E agora? Você vai viver com ela e qual é o lado que ela vai levar para a sua vida? Qual é o lado que ela vai ocupar na tua vida? Da terra que vai te levar para a sepultura porque nada dá certo, é só morrer? Ou da gasolina para poder pegar o teu carro e te levar para o seu objetivo, para conquistar o que você deseja, né? Eu quero que você pense sobre isso. No versículo 21 fala assim, ó, ele foi abandonado, mas a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. Deus não tem tristeza para os filhos dele, isso é natural. Deus prometeu muitas vitórias, muitas bênçãos para o povo de Abraão, né? Muitas bênçãos. Só que na própria Bíblia ele fala o quê? No mundo você vai ter aflição. Então não quer dizer que mesmo que você sendo filha de Deus não vai ter aflição. Mesmo você sendo filha de Deus não vai ter dificuldade, não vai ter situações no meio do caminho adversas. Na verdade, é o contrário. Ele está te garantindo que vai ter. Deus está te garantindo que vai ter problema, que vai ter adversidade. Só que muitas das vezes é bom você ter o problema, é bom você ter a adversidade, porque é na hora do momento que você não consegue reagir, solucionar, ir pra frente e resolver, é que Deus entra com a providência, é que Deus entra com o milagre, é que Deus entra com aquela solução que você não achava como ser resolvida. Entende? Olha só, todo esse movimento aconteceu, olha que loucura, todo esse movimento aconteceu de crianças sendo abandonadas, de pais e mães vivendo traumas, de crianças vivendo traumas, para que Moisés fosse abandonado, encontrado por uma pessoa do reino, né? No caso, a filha de Faraó, encontrou ele, né? Ou provavelmente ele pode ter sido ali, tem várias histórias que contam versões diferentes. A mãe de Moisés pode ter deixado Moisés em um lugar estratégico para ser encontrado. A gente não sabe ao certo como que isso aconteceu, mas Deus ele se encarregou de fazer com que Moisés fosse encontrado pela filha de Faraó. Como? A gente não tem certeza da história, mas que era para ter sido assim, era escrito, foi definido por Deus para que fosse dessa forma. Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, foi criado como se fosse seu filho, né? E por um longo período de tempo, até seus 40 anos mais ou menos, ele viveu ali no reinado, né? Com todas as honras, como um príncipe. Deus permitiu toda essa situação, toda essa dor, todo esse cenário para levar um povo do Egito para dentro do reino, né? Para lá, para casa de Faraó.
tirou Moisés, levou ele para lá e, através de Moisés, Deus libertou o povo do Egito. Libertou o povo da escravidão, libertou o povo da tristeza, do sofrimento, dos traumas. Então, olha só, muitas das vezes, Deus vai tirar você do lugar que você está, vai permitir você entrar em outras circunstâncias, em outros cenários, em outros lugares. Muitas das vezes, mesmo que você não queira, mesmo que você não entenda, mesmo que você olhe e faça assim, e fale assim, nossa, não faz sentido, por que eu tô passando por isso, por que eu tô vivendo aquilo, por que eu tô nesse momento, por que eu tô nesse lugar? Muitas das vezes, Deus vai permitir isso mesmo, e tá tudo bem, e fica em paz, coloca seu coração em paz, Deus não perde o controle de nada, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle do teu caminho. Se você está vivendo certos momentos, circunstâncias, se você saiu de um lugar e foi para o outro, se Deus te colocou em outro momento na sua vida, Ele ainda está no controle. Tudo isso foi necessário acontecer para que Moisés vivesse, os dois lados da moeda. Ele conheceu o que era riqueza, o que era pobreza. Ele conheceu o que era dificuldade, o que era abundância. Ele conheceu o que era viver como um rei e o que era viver como um escravo. Sim, ele conheceu, porque depois que ele saiu da casa de Faraó, né, com seus 40 anos de idade, a Bíblia fala que ele saiu fugido e foi para uma terra chamada, se eu não me engano, ele foi para uma outra terra chamada Midian. Eu não lembro exatamente o nome da terra, mas enfim, ele teve filhos, ele se casou, ele construiu uma história, né? E depois ele encontrou com o povo do Egito. Deus permitiu toda uma situação, desde o nascimento de Moisés, pensando já no que iria acontecer lá na frente, que seria o quê? A libertação do povo do Egito. Então presta atenção, quando algo grande acontece na sua vida, uma grande mudança, uma grande virada, um grande problema, uma grande circunstância ou muitas circunstâncias, se Deus está permitindo, é porque vai ter uma virada muito grande em outro momento da sua vida que você hoje não sabe, que você hoje não enxerga. Se hoje você está passando por grandes coisas e você não sabe por que você chegou aqui, como que a sua vida chegou nisso, como que esse momento aconteceu, como que você se encontrou nesse problema, não olhe para a circunstância, não olhe para o que está acontecendo agora, não olha. Olha porque Deus tem algo lá na frente, olha para o que Deus tem lá na frente. Mas Rafa, eu não sei o que Deus tem lá na frente. A Bíblia fala, confie em Deus. A Bíblia fala, acredite em Deus. A Bíblia fala, continue fiel a Deus. A Bíblia fala, continue no caminho do Senhor. Faça propósito, faça jejum, faça oração. Deus, por que eu estou passando por isso? Aonde o Senhor quer me levar? Pergunta para Deus, quem eu sou? Onde eu estou? Para onde eu vou? Qual é o teu propósito nisso? O que eu tenho que aprender aqui? Qual é o próximo passo? Se eu passar desse nível, qual é o nível que o Senhor vai me levar? No Salmo 91 fala que, eu vou até ler aqui para você ver, eu adoro falar do Salmo 91 porque esclarece muita coisa na nossa vida, né? Olha só o que diz aqui no Salmo 91. Salmo 59, aqui ó. No Salmo 91 fala sobre o fato de Deus trazer o quê para a sua vida? Respostas. Salmo 91. Salmo 91. Versículo 15. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele nas horas de aflição, de tribulação. Eu o livrarei e o honrarei. Então, a própria Bíblia, o próprio Deus que você serve, que eu sirvo, que traz orientação para sua vida e para minha vida, ele está falando aqui. Me chama, eu vou dizer, oi, tudo bem, minha filha? Estou aqui, o que você precisa? Oi, tudo bem, minha filha? O que você está passando? Ah, Deus, mas você já sabe, só que Deus está falando que você precisa falar, que você precisa chamar, que você precisa clamar. Né? Por quê? Porque Deus quer ter contato com você, Deus quer ter conversa com você. Olha, Deus sabe de tudo que você está passando. Se a conexão que Deus tivesse para nós fosse simplesmente de você viver, Deus realizar, Deus fazer e cada um seguir sua vida, Deus segue a dele, você segue a sua, ele não teria falado pra gente ter essa conversa com ele, esse contato. Mas por que Deus, mesmo sabendo do que você tá passando, do que você vai passar e do que você já passou,
Ele fala para você falar com ele, chamar, clamar. Por quê? Deus quer ter contato com a gente, Deus quer ter conversa, Deus quer ter comunhão, intimidade, relacionamento. Você tá entendendo? Deus já sabe de tudo, mas ele quer ter o relacionamento. Para que serve um relacionamento? Para que você saiba que a pessoa que tá do outro lado também te ama, te responde, te escuta. A pessoa que está do outro lado, você pode pedir uma opinião que ela vai te dar a resposta, não é assim? A pessoa que está do outro lado, ela demonstra em atitudes que ela te ama. Com Deus é do mesmo jeito. Deus, ele vai demonstrar com atitudes, com ações que ele te ama. Deus, ele vai ter relacionamento com você. Então é por isso que você tem que chamar, porque quando você chama, Deus, ele se relaciona com você. Eu chamo, ele responde. Se ele responde, existe uma conversa, uma comunhão, um relacionamento. Algo está acontecendo entre a gente. E é isso que Deus quer, sabe? Ele quer conversar com você, ele quer ter intimidade, ele quer ter relacionamento. Então, olha só, eles clamarão e eu responderei. Mas olha que interessante, na tribulação. Então, Deus está dizendo que na hora do problema, da dificuldade, da dor, do trauma, do medo, da dúvida, da circunstância, Deus, para onde eu vou, o que eu faço, que situação é essa, o que eu tomo de decisão, que decisão eu tomo, para onde, qual o caminho que o Senhor quer? Chama, vai ter resposta e vai ter direcionamento, caminho. A Bíblia ainda fala mais, ó, eu te livrarei. Deus está falando, eu te livrarei. Tá na dor, tá na luta, tá no sofrimento, tá na dificuldade, eu te livrarei e ainda te honrarei. Quando a gente vê a questão da honra, olha só que interessante, para Deus honrar uma pessoa, ele vai honrar uma pessoa que aguentou firme, ele vai honrar uma pessoa que seguiu no propósito, ele vai honrar uma pessoa que permaneceu tendo fé, ele vai honrar uma pessoa que, olha só, você concorda que merece honra a pessoa que passou por problemas adversos sem sentido, sem merecer por aquilo? Você concorda? Ué, mas e aquelas pessoas que têm problema porque mereceu? Aí é outra questão. Mas aqui eu tô falando dessas circunstâncias que você vive, né? Que você olha e você fala assim, nossa, eu não merecia isso. Lembra que lá no versículo 17, olha só, lá no versículo, na verdade, 19, ó, e tratando com astúcia a nossa parentela, aquele rei maltratou nossos pais para que eles abandonassem os seus filhos pequenos até o fim, para até que nem sobrevivessem, né? Então, olha só, imagina essas crianças, né, pensando, ou esses pais pensando, nossa, eu não merecia passar por isso, eu não merecia passar por isso, eu não merecia passar por essa situação, eu não merecia esse trauma, esse problema, essa circunstância, essa dor que me causou. Mas olha só, Deus diz o quê? Eu vou te honrar. Eu sei que você não merecia, mas eu vou te honrar, eu vou te ajudar, eu vou te honrar, eu vou te livrar, eu vou te ajudar, eu vou te responder, eu estarei com você. Não se engane, Deus, ele não dorme. Você precisa dormir porque o corpo humano precisa de descanso, mas se o nosso espírito, por exemplo, e a nossa alma não precisassem de um corpo para habitar, você não iria dormir. Quem precisa dormir é o corpo humano, é o cérebro, é o corpo humano que precisa de descanso. Mas Deus não é humano. Deus, ele é Deus. Deus não é humano, não está em um corpo de humano, você entende? Deus sabe o que ele faz e o que ele não faz. Deus sabe até onde ele permite. E olha, se você chegou até aqui pensando, vou desistir, vou desanimar, vou ficar para baixo, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu desisto, chega, já deu, acabou, não vai, eu não vou mais para lugar nenhum. Clame a Deus, mesmo que você pense que você não merece tudo que está passando. E tudo bem, eu te entendo, mas clame a Deus, Ele vai te responder, Ele quer ter contato com você, Ele quer te ajudar, Ele quer te orientar, Ele quer te direcionar. Chame a Deus, Senhor, estou assim, assim, assim e assim. O que eu faço? Para onde eu vou? Isso aqui tá doendo, isso aqui tá me fazendo sofrer, essa luta tá me matando, isso aqui tá me agoniando, isso aqui tá me entristecendo, tá doendo, Jesus. O que eu faço? Para onde eu vou? Que caminho eu tomo? Tô sofrendo. Clame a mim, ó, eu te livrarei e te honrarei. O que aconteceu com Moisés, né? O que aconteceu com todas aquelas crianças e com Moisés foi uma dor muito grande, foi um sofrimento muito grande, mas foi uma situação que Deus permitiu para trazer a libertação no meio do povo.
Então, se você hoje está vivendo lutas que você não entende, dores, traumas, se hoje, né, se hoje ou ontem, em algum momento da sua vida aconteceram situações que você não merecia, que você também não entendeu, olha, Deus tem algo maior por trás de tudo isso em algum momento. Em algum momento você vai entender. Às vezes a gente passa por luta, sofrimento, dores na vida que não entende, mas lá na frente você vai entender. Às vezes você vai ajudar pessoas em momentos da sua vida, ou hoje você até ajuda pessoas que você olha e fala assim: agora eu entendo por que eu passei por aquele problema, agora eu entendo por que eu passei por tanta dificuldade, agora eu entendo por que eu passei por tanto sofrimento. Você entende? E olha só, você continuou de pé, você continuou firme, entende? Continua, continua, a vida continua. Deus, ele não perdeu o controle. Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele não esquece de você. É mais fácil você esquecer de Deus, né? Não é isso que acontece às vezes? Ah, ficou difícil, eu não quero mais saber de Deus. Ou pior, tem gente que tá tudo bem, as coisas voltam a caminhar, voltam a andar. O que é que você faz? Deixa Deus de lado. Ele já fez o que eu queria mesmo? Não é? Muitas das vezes Deus permite situações, permite, não deseja isso para você, mas permite para que você lembre dele, para que você lembre de falar com ele. Porque muitas das vezes, na hora da alegria, da bênção, do milagre, da prosperidade, você não vai clamar, você não vai orar, você não vai buscar, você não vai ter contato com ele. Ué, mas quer dizer então que Deus deseja meu mal para que ele tenha relacionamento comigo? Não. Deus quer ter relacionamento comigo, com você, com abundância, na alegria, na vida plena, porque na própria palavra dele, ele fala que ele quer te dar muita coisa, que ele quer que você tenha uma vida em abundância. Então Deus não deseja que você viva uma vida ruim, né? Então, se você entende isso, você entende que existem processos e existem coisas maiores que você hoje não entende, mas que em outro momento você vai entender. Deus faz com que tudo se encaixe. Você tá entendendo? Infelizmente, não é da sabedoria do homem entender toda a sua vida, toda a sua trajetória e saber desde o início tudo que vai acontecer. Esse conhecimento só pertence a Deus, mas Deus permite que você tenha pontos aí de conexão sobre o que acontece na sua vida para entender hoje o que você está vivendo, que é ligado com o que aconteceu em outro momento e que daqui a pouco vai ter outra circunstância que você vai entender e as coisas vão começando a se encaixar. Mas não se apegue, o ser humano não precisa saber de tudo, quem precisa saber de tudo é Deus. A gente quer viver no controle, a gente quer ter o controle de tudo. Ah, eu quero saber de tudo, eu quero saber o que vai acontecer hoje, amanhã, depois, a minha vida vai ser assim, assim, assim. Esse é o planejamento que eu fiz. Muitas das vezes, as coisas não vão acontecer só do jeito que você planeja, do jeito que você imagina. Deixe o controle na mão de Deus, faça seus planos, mas a Bíblia fala o quê? Coloque na mão de Deus os seus planos para que eles possam dar certo. Então, mesmo que você planeje, se Deus não bate o martelo e fala que vai ser assim, até aí tu não pode ter certeza de que vai ser do jeito que você pensou. Você não tem o controle de tudo, mas Deus tem o controle de tudo. Confia naquele que tem o controle de todas as coisas. E eu deixo essa palavra aqui para você e te espero junto comigo no próximo episódio.